como é que a gente vinha funcionando, né? Se a gente passar uma história, né, das últimas décadas, né? Como é que funcionavam as famílias e como é que a família hoje está funcionando. Eu acho que por aí a gente já vai entendendo que esse desenho atual não parece ser um desenho muito que parece ter consequências, né? Então, se você pegar as famílias anteriormente, né? Na década de 70, na década de 80, né? Não vou retroagir tanto assim, né? Mas era muito comum a convivência das crianças, ou mesmo, né? Muitos conhecidos morando por perto, né? Parentais morando por perto. As famílias eram famílias maiores. Normalmente, geograficamente, as famílias se estabeleciam próximas de alguma maneira, então tinha lá a influência do tio, da madrinha, dos primos. As crianças iam para a escola, sim, mas elas também brincavam entre elas na rua, né? Estou falando da década de 70, né? Brincavam na rua ainda, jogavam bets. Era comum esse tipo de atividade. Ou então eles se reuniam, iam até um shopping, iam até as lojinhas, iam até um, um parque, um local de encontro, né? Para espairecer. Esse era o desenho das famílias nas décadas de 70 e 80. Né? Aos poucos, esse desenho foi sendo modificado. As famílias foram se tornando menores, a cidade foi fortemente se verticalizando, as pessoas começaram a morar em apartamentos, mal conhecendo o vizinho, alguns apartamentos com playground, que benção, né? Então, crianças que se encontravam lá no playground para se distrair, mas já sem essa família mais ampliada. Uma família um pouco menor, né? E era uma sorte grande quando no playground tinha outras crianças, né? Houve época em que eu vivi essa experiência da minha filha reclamar: mãe, não tem criança nesse prédio. E ela é filha única. Então, é complicado, né? Filhos únicos, que hoje representam uma boa parcela dessas famílias, né? Sofreram essa experiência de forma diferente daquelas famílias com mais filhos, onde irmãos se distraíam entre si, né? Amigos dos irmãos tornavam-se amigos também, né? Quando a diferença de idade não era muito grande. Então a gente vê esse movimento, né? As famílias se tornando cada vez menores, as pessoas mais distanciadas fisicamente de seus outros núcleos familiares e distanciadas dos seus vizinhos, porque as pessoas foram se fechando, questão de segurança, questão do tempo que se tornou muito exíguo. Então as pessoas foram se tornando cada vez mais fechadas. Um momento de distração passou a ser o momento da escola. Né? Antes era escola, mais brincadeiras na rua, mais brincadeiras na casa dos avós. Em algum momento deixou de existir essas brincadeiras de rua, quando muito brincadeiras de playground e escola, basicamente. E o tempo ocioso passou a ser, aí entrou, né, o mundo, né, da internet. O tempo ocioso passou a ser tomado com atividades feitas em grupos, inclusive, muitas vezes, via internet, né? Que é essa juventude aí das últimas décadas, né? Ano 2000, que começam a brincar em grupos pela internet já, virtualmente. Uma interação virtual, mas combinada com uma interação presencial. E hoje o que a gente observa é só na pandemia, claro, né? É só a interação virtual, mas essa interação virtual já vinha acontecendo. Mas a pandemia agrava essa situação. Então, todo mundo só nessa interação virtual. A gente vai perdendo esses laços importantes dessa conexão com o outro. Ok,
Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente reduz esse impacto? Pois bem, é uma mudança de postura. E é claro que não adianta uma família resolver fazer isso, né? Mas o que eu posso fazer nesse contexto, né? Porque isso pega um grupo. Isso pega o grupo todo, né? Não sou só eu com minha filha, você com os teus filhos que estamos vivendo isoladamente esse problema. Todos nós, de alguma maneira, somos tocados por esta situação. Como é que a gente passa a conviver de uma forma mais equilibrada, de uma maneira mais humanizada? Nesse momento, com a pandemia, a gente não tem como estreitar laços, pelo menos laços presenciais, é óbvio. Em algum momento, quando isso passar, será muito importante a gente voltar a valorizar a importância desses contatos, né? E eu acredito que isso vai acontecer. Eu só não sei dizer se isso vai acontecer e vai mudar a lógica. Talvez aconteça num primeiro momento, desses encontros voltarem a fluir, os amigos voltarem a sair, a ficarem mais presentes, e pode ser que depois descambe novamente para essa situação de cada um na sua bolha. Porque parece que essa coisa da bolha meio que veio para ficar. Eu não queria ser pessimista, né? Não querendo ser pessimista, mas é um jeito de ser, né? Parece que essa bolha está arraigada em nós, né? Talvez a pandemia, pelo excesso de bolha, pela imposição da bolha, mostre um alerta, né? Mas será que a gente vai ser capaz de sair disso depois? Aí é um reestudo, é um repensar, uma reflexão de cada um mesmo. O que na minha esfera eu posso fazer na minha família para tornar isso menos bolha? Talvez o ideal. Eu vou parar de usar o meu WhatsApp com o meu filho, já que a gente está no mesmo espaço, no mínimo, né? Começar a refletir sobre isso. Ou com os meus filhos, eu posso brincar um jogo das antigas, pegar um carteado, pegar lá um perfil e jogar, interagir, criar esse momento só nosso, né? Sem tanta mídia entrando, né? Sem a televisão, momentos de vida sem tantos eletrônicos, né? Com uma aproximação maior entre nós, pelo menos. Então, seria muito bacana que, nesse momento, já que estamos todos em casa, e é claro que a gente não vai fazer isso todos os dias, mas que a gente busque resgatar esse tipo de brincadeira, de distração, de relacionamento que, de alguma maneira, nós, pais, vivenciamos lá atrás. Essas crianças não têm noção disso. Elas não viveram. Mas nós podemos resgatar isso e propor. E eu acredito que seja muito bem-vindo por essas crianças, né? E acredito que elas possam se interessar e gostar disso. É uma forma, uma aproximação às antigas, sem ser muito nostálgico, não é essa a ideia, mas é entender que às vezes a gente precisa fazer movimentos espirais, né? Dar uma retroagida para resgatar coisas boas que ficaram, que foram vivenciadas.